capítulo 3 do livro de 1 Coríntios diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O capítulo 3 do livro de Coríntios vai dizer sobre o templo espiritual. Nós somos um templo espiritual. E esse templo espiritual, que é o presente que Deus nos deu, o nosso corpo, ele deve ser cuidado e zelado de uma forma especial. Quando nós observamos tantas doenças que têm atingido o povo por causa da negligência na carne, negligência essa porque estamos no mundo. Hoje, nós comemos muitos alimentos com agrotóxico, muitos alimentos proibidos pela lei, muitos alimentos com conservantes, com químicas, muitos alimentos que são alterados a sua composição.
E esses alimentos, eles prejudicam a nossa saúde. E quando prejudicam a nossa saúde, o nosso estado emocional é prejudicado. E assim o nosso estágio espiritual também. Então, para que possamos entender que tudo está envolvido no templo sagrado. E esse templo que é o nosso corpo, ele precisa ser edificado. Paulo fala sobre a condição carnal, onde ele fala com as pessoas na carnalidade, porque muitos não vão entender o lado espiritual. E quando Paulo fala sobre a carne e falar na carne, quer dizer que ainda há invejas, confusões, e quando há inveja, o espírito não está operando. Quando há discussões, o espírito não está operando. Quando há contendas, o espírito não está operando. Por que isso? Pela falta de conhecimento. Então, Paulo, ele quer advertir que nós precisamos obter o conhecimento, porque no corpo de Cristo, uns vão plantar, outros vão regar e outros vão colher. E quando nós plantamos, nós não precisamos esperar, porque cada um vai receber o galardão que lhe cabe. Porque é Deus quem vai dar. É Deus quem vai fazer segundo o trabalho de cada um. Eu planto no reino espiritual, eu vou colher no reino espiritual. Eu planto no reino carnal, eu vou colher no plano carnal. O que nós temos plantado, o que nós temos edificado sobre o templo do Senhor, que é a nossa casa, que é a casa espiritual, que é o nosso corpo. Precisamos estar fundamentados nesse edifício. Porque a obra de cada um será manifesta. E como se manifestará? Através daquilo que tem no coração. Porque Deus, ele prova cada um no fogo. E quando de repente está tudo bem, mas de repente começa a acontecer muitas coisas, um movimento, aflições, perseguições, é porque Deus nos coloca no fogo para provar o nosso coração. Deus, ele nos coloca no fogo para provar quem somos nós diante daquilo que ele quer nos entregar. Então, é manifesto tudo aquilo que está dentro de nós quando realmente Deus, ele acredita que nós estamos preparados, porque nós precisamos ser provados. Assim como os discípulos foram provados, assim como tantos profetas foram provados, nós precisamos ser provados. Moisés foi provado, porque Moisés, ele não desistiu de falar para Faraó que ele precisava sair com o povo, porque ele sabia que Deus tinha algo a entregar para aquele povo. Deus queria falar com o povo, Deus queria ensinar o povo. E Moisés não desistiu. E muitas vezes é muito mais fácil nós desistirmos. Jeremias não ganhou uma alma, mas ele não parou de pregar, e o seu livro é o maior livro dos profetas, um dos maiores, tirando Isaías. Jonas, ele queria desistir. Ele foi para o fogo porque ele foi para dentro da barriga do grande peixe. Mas ele entendeu que o propósito de Deus era maior na sua vida. Não adianta nós fugirmos, porque aquilo que Deus determinou está determinado. E quando Deus coloca nossas vidas no fogo, é para nos provar e entender que realmente nós queremos. Se realmente nós servimos e somos aptos a fazer a vontade dEle. Porque a vontade de Deus, ela é contrária a este mundo, e quando nós olhamos o que o mundo tem para nos oferecer e saciar a nossa carne, é difícil renunciar. Mas nós sabemos
que o Senhor, Ele tem coisas muito maiores do que nós imaginamos para nós. E por isso nós devemos confiar no Senhor. E quando o Espírito de Deus, Ele habita em nós, nós precisamos reverenciar esse Espírito. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para confundir os sábios. Deus nos chamou para que possamos ter pensamentos bons. Deus nos chamou para glorificar o nome dele. Através das nossas ações, através das nossas atitudes, através da nossa boca, da nossa fala, através do nosso comportamento, através daquilo que o nosso coração emana. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos aprender cada vez mais com o Senhor. Nós queremos aprender cada vez mais a melhorar a cada dia, a sermos gratos por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, a nos humilhar diante do Pai e dizer que nada somos sem Ele, e que a graça dele é o que basta em nós. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor nas nossas vidas, nós já teríamos perecidos. Se nós olharmos para trás e vermos tudo aquilo que nós passamos e vivenciamos, e até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Mesmo diante de dores, dificuldades, aflições, guerras, conflitos, nós vencemos, porque não é a nossa força que nos faz vencer, mas é a força do Pai que nos faz vencer. E é diante dele, diante dessa presença que nós vamos crescendo. E é para ele que nós fazemos, porque se nós olharmos, o ser humano é ingrato, o ser humano, ele é invejoso, o ser humano, ele não quer que nós avancemos, mas a partir do momento que nós tomamos a decisão de ser templos do Espírito Santo e dizer ao Senhor, eis-me aqui, Pai. Faz o que o Senhor quer de mim, conduze-me aos pastos verdejantes, ensina-me a tua palavra, ensina-me o teu querer, porque quantas vezes nós caímos. Não pela nossa vontade, mas pelo nosso instinto de pecadores. Não pela nossa vontade, mas pelo nosso inconsciente que guerreia contra as nossas vontades, porque muitos foram os pecados dos nossos pais. Muitos foram os pecados dos nossos avós, tataravós e a nossa descendência toda até chegar a Adão. Mas nós estamos aqui porque nós queremos fazer diferente. Nós estamos aqui porque nós queremos se santificar diante da presença do Senhor, entendendo que nós somos pecadores sim, mas o sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos purifica de todo pecado. E essa luta e essa batalha é diária, porque nós não podemos deixar a guerra. Nós não podemos desanimar, porque mesmo sem força, sem ânimo, nós precisamos continuar. Porque a nossa alma anseia pelo nosso Salvador. Então, por isso, nós precisamos estar diante de Deus, reverenciá-lo e agradecer por todas as coisas. Que hoje a sua alma se sinta preenchida por essa presença que habita em você. Que na sua casa o Espírito Santo venha fazer morada, venha habitar, para que muitos possam glorificar ao Senhor e que o reino seja somente do nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.